Olá, meus queridos, minhas queridas, mais uma vez aqui falando de paranormalidade, espiritualidade e de arte e cultura também. Uma coisa está tão interligada à outra, não é mesmo? E hoje eu trago para vocês um convidado muito querido. Ele é roteirista, ele é escritor, jornalista e vai conversar com a gente sobre toda essa questão de produção de arte e cultura no Brasil, sobretudo literatura. Eu tenho um prazer imenso em falar com Rivanildo Feitosa. Bem-vindo, querido. Muito obrigado pela oportunidade, conectando São Paulo, Piauí. A gente tem muitos piauienses, né? Como Sim. tem muitos nordestinos aqui em São Paulo. E é um prazer dividir um pouco da nossa história, das vivências e escritos com esse público, e em especial com você. Muito obrigado, você, Cristiano, pela oportunidade de querido. estreitarmos laços. Né? Sim, é um prazer ter você aqui. E eu tenho uma coisa sobre essa história de onde nós somos ou deixamos de ser, né? Nós somos terráqueos. É verdade. Seres humanos vivendo sobre o universo, não é isso? É mesmo. Como diz os ciganos, né? O nosso teto são as estrelas. E a nossa família é todo aquele que cruza nosso caminho, né? É mesmo, e é importante saber que a gente está num lugar, amanhã pode estar em outro. Lógico. Eu sou retirante, eu gosto de viajar, gosto de estar aqui, gosto de estar no Piauí e no mundo, e eu acho que é isso mesmo, né? Sim, tá desterrado, né? A gente não tem raiz, né? Quem tem raiz é árvore, né? É verdade. Mas é importante levar um pouco do que a gente é, de onde a gente está para todos os lugares. Da nossa origem, né? Eu acho que é por isso que a cultura, a comunicação são fatores tão importantes para conectar pessoas, né? Com certeza. Valorizando as tradições, as culturas e aprendendo com cada lugar. Eu chego num lugar como São Paulo, eu tenho que ir ao mercado. É lá onde tem as pessoas de verdade, as culturas diferentes. A gastronomia é uma forma de conhecer os lugares, né? As pessoas. Então são coisas que nos conectam, que nos juntam, né? Com certeza. E a gente vai aprendendo a viver como o bambu, não como o cedro, né? É mesmo. O cedro é muito duro, mas dá uma ventania, lava a raiz, cai, quebra tudo, arrebenta tudo. O bambu não, né? Ele se adapta, né? O bambu ele vai até lá no chão, quando você pensa dentro do bolho, ele volta lindo, né? É verdade. A gente nasceu para ser bambu e não cedro, né? E aprender, né? E receber e devolver o universo. E devolver, com certeza. Você tem toda uma trajetória, né, audiovisual, na literatura também, jornalística também, mas você também escreve. Engraçado, tanto essa revista, por exemplo, né, do Book RF, tá? E como da revista Rota Gastronômica. São duas revistas. E acho que o mais interessante desses dois projetos, sabe, Ivan, é que eles continuam apesar do virtual. Então, são projetos editoriais. O Book RF já está na 6ª edição, eu lanço em maio do ano que vem, então tem todo um cronograma. E realmente é um livrão de 400 páginas. E para o Brasil, eu acho que ainda continua sendo um case, né? Nos dias de hoje, Claro. Você manter uma revista com respaldo que a gente tem de negócios, de arte, de cultura e de pessoas. Então eu levo matérias de São Paulo, do Rio e do Piauí, e faz um super lançamento. E as pessoas ainda recebem muito bem, sem termos que aderir ao digital, necessariamente. O que é maravilhoso, né? E a gastronomia é uma paixão, né? Então, é uma forma também de conectar, de ajudar as pessoas, de divulgar. Pega esse conteúdo, leva para a rede social, e aí você conecta, né? São experiências muito boas. Eu digo que comida é um amor com todos os nossos... como é que se diz? Com todas as maneiras de sentir, né? Porque você sente o aroma, você sente o sabor, você sente o calor, você sente o frio. Comer é uma arte, né? É uma arte e realmente trabalha todos os sentidos, né? Isso é muito todos bacana os sentidos, da todos os gastronomia. E é uma paixão, acho que ela traz todas essas referências históricas e ancestrais dos lugares, né? E é tão legal você chegar em um local e você, através do seu canal, e divulgar e fazer com que isso gere economia, que gere valorização. E a gastronomia realmente ele tem esse poder, né, de transformação. Emprega tanta gente, Tanta né? gente. Poxa, E comida é eu amo sentimento, gastronomia. né? Eu conheço São Paulo também através da gastronomia, onde eu Sim. vou, eu faço questão de ir aos lugares, do mais simples do mercado ao mais sofisticado, depende do momento, né? Mas enfim,
isso é muito bacana, a gastronomia, os livros, os vinhos e tudo se conecta, né? É por isso que eu me referi a sentimentos, porque quando eu sinto um cheiro de molho de tomate bem temperado, com pão, me remete à minha infância. Minha mãe fazendo, né, tira umas brusquetas, umas coisas assim, né, mas a gente chamava de pão com molho, porque menino não tem esse nome de família italiana. Então, sempre que eu sinto esse cheiro, me remete à infância, não tem jeito. É, O lanche da tarde com pão com molho de tomate, feito em casa, e o café. é verdade. A comida, assim como o perfume, ela tem esse poder de gerar memórias, né? Que constroem a gente, que constrói a nossa história e que nos remete sempre ao passado afetivo, né? Você falando aí da sua mãe, por exemplo, toda vez que eu sinto o cheiro de café, eu lembro da minha casa, quando acordava o café da manhã surgindo e nos despertando. É por isso que o brasileiro ama tanto café, né? Ah, sim, A a gente só nossa acorda infância. com café e tem toda essa relação afetiva que constrói a nossa memória, que é algo tão importante para os dias de hoje, né? Com a rede social, com essa coisa efêmera e tão passageira. E a gente se remete através da gastronomia a toda essa história afetiva de relações pais e família e avó, né? A gente gosta do cheiro do café antes de gostar do café, né? É Porque verdade, quando eu a gente é amo criança, café. o café é amarguinho, né? Depois vai ficando bom. É Mas os verdade. pais tomavam, os avós, os tios, tudo isso traz muita lembrança, né? Eu Esse gosto do café, coado mesmo, até pelo cheiro que pelo cheiro que... ele nos traz de lembranças, né? É como o perfume marca uma pessoa, marca o momento, né? O cheiro mesmo. Essa revista, no caso, é Book O RF, Book RF, ela está RF. na sexta edição, devido à pandemia, 8 anos, e é uma revista que a gente traz negócios, arte, cultura e viagens, né? Devido ao meu trabalho na televisão, eu tenho muita referência na arquitetura e decoração, então tem muitos projetos e tem muita também, muitos profissionais de saúde, de beleza, Muita coisa, com muitas dicas. certeza. Então a gente pega um projeto, tem o lado comercial, que é muito forte, né, das empresas e negócios, mas também a gente coloca gastronomia, cultura, coloca pessoas que não estariam ali, né, se fossem pagar, mas estão porque o projeto também ele é de Proporciona isso. inclusão, né, ele tem que trazer conteúdo interessante. É interessante porque esse é até o próximo assunto, são 20 anos na televisão. 24 anos 24 exatamente, anos, todas as exatamente. terças, né? Através da televisão eu conheci o mundo, porque eu viajei, eu gravei em vários lugares fora do Brasil, Itália, França, Chile, Argentina. Então a gente ia com um grupo de amigos, ia gravando e colocava esse programa no ar durante um mês, gerava um conteúdo maravilhoso. Mas aí eu a televisão está num processo de transformação que também inclui a mídia transversal das redes sociais, tem que ter esse recorte para a rede. E eu nunca tinha tirado férias, e aí eu tirei férias e vou dar uma parada aqui. Tem convites para retornar na televisão do Piauí, mas eu ainda estou estudando. Por enquanto eu quero me focar nos filmes, que eu tenho alguns filmes para entregar ainda esse ano, né? Estou com os filmes circulando através de edital, e eu decidi aos 50, na verdade, me reinventar através do audiovisual, através do cinema. Na verdade, os 50 de hoje são os 30 de ontem, né? Porque as pessoas hoje vivem 90 anos, eu creio que dentro de 30 anos o problema vai ser desencarnar, não É vai ser a verdade. doença, né? É, Você vai ter que pedir, olha, cansei, tchau, né? Tô indo, vou dormir. né? A gente fala muito isso aqui na Sal TV, que a gente luta muito, né? Sobre do espiritual. Porque a gente sabe que o corpo, essa casca, né? Ela é finita, ela é rápida, inclusive. Mas a gente está vendo que até esse rápido está se estendendo um pouco mais, né? A gente É não sabe com verdade. que qualidade de vida as pessoas estão vivendo, Isso é mas está ótimo, se, né? A expectativa de vida do brasileiro aumentou, né? está se estendendo um pouco É. mais. E você nas suas andanças, né? Trazendo isso para a televisão, com certeza se divertindo bastante, né? Também, óbvio, né? Tem que viver. Porque quem fala de gastronomia, É, quem fala de gastronomia geralmente gosta de comer e de fazer, muitas vezes, é né? verdade. Então isso vira uma diversão, né? Vira uma diversão, mas o compromisso sempre era maior, né? Por exemplo, agora eu prefiro viajar
para a Europa sem estar trabalhando. Não, eu quero ter essa vivência, Sim. porque sempre fui muito responsável e os horários fora tem que ser respeitado. A gente viajava com grupos de pessoas de turismo, né? E a agência de turismo do Piauí fechava um voo praticamente e eu estava lá no meio para fazer esses registros em museu, em arte e tudo, mas tem os horários, então praticamente eu não tenho essa memória dessas viagens tão boa porque eu estava trabalhando e o trabalho ele tem que ser responsável, né? Estou viajando, Sim. mas eu estou trabalhando, eu tenho que cumprir essa programação toda gerando conteúdo. E aí hoje eu estou voltando sem ser a trabalho, né? Mas acaba também sendo a trabalho, porque inventaram as redes sociais e como influencer digital, né? Tem que gerar esse conteúdo, porque também é uma forma de ganhar dinheiro e de ter um extra, né? Então, mesmo na televisão, eu já estava fazendo também redes sociais. E no Instagram eu estou bem forte também. Nós temos que entender que ninguém vive só da arte. Nós não podemos viver sem a arte. Mas nós temos um corpo que depende de coisas, né, biológicas, dependemos de coisas materiais, nós precisamos alimentar, pagar conta, comprar coisas da necessidade do dia a dia, e tudo isso é através do dinheiro, né? As pessoas ainda têm uma mentalidade meio equivocada a respeito do processo de criação. Elas acham que é gratuito, né? E não pode, porque você está dedicando uma vida. Por exemplo, esse livro aqui, eu passei mais de 1 ano escrevendo, noites sem dormir, então ele tem que ter uma finalidade. É por isso que geralmente eu não dou o livro, né? Finalidade e... É para você, eu trouxe, viu? Obrigado, é para você sim, eu dou. Tá, porque na verdade o que acontece? A produção de um livro, né? Ela exige muito, né? Exige muito, fica caro. Né? Um livro é caro, vocês não têm ideia de que custa uma unidade de livro. Ainda mais nos nossos dias, quando nós não temos que ter uma tiragem menor, porque o hábito da leitura, infelizmente, né, está sumindo. Tá, principalmente no papel, né, no livro físico. Esses dias eu vi um site onde você pega resumo de tudo. Falo, gente, resuma a vida também, então, né? A pessoa que resume um livro para poder ler, resume um filme para poder assistir, gente, resuma a vida, então, né? Porque a vida da pessoa já acabou. Né? E vamos lá. Pequenas Mortes dos Brutos. Rivanildo Feitosa... Patuá? A editora Patuá, uma editora aqui de Patuá. São Paulo, muito boa, por sinal. Eles geralmente lançam obras para premiação, né? Tem muitos jabutis, né? Que é a principal premiação do Brasil. Sim, e foi um prazer encontrar o Eduardo, inclusive ele já foi no Piauí depois do livro, fazer outras parcerias. E é um livro bem interessante, é uma diáspora sertaneja do personagem, é um monólogo com a mãe, que delícia. Falando sobre vida, sobre existência, sobre solidão, sobre fracasso, sobre sucesso. Mas quem sabe uma hora eu transformo num texto teatral. Então, é importante você escreve teatro e escrever essas peças e transformar em livro, é muito bacana também. Você sabe por que eu folheio o livro quando eu ganho um livro? Aliás, obrigado, depois você vai dedicar ele a mim. Sim, sim. Mas sabe por que eu sempre faço isso aqui? As pessoas procuram, às vezes, a parte decorativa do livro, figuração, tudo, eu procuro letras. Eu amo livros quando eu abro e ele está todo preenchido de texto. É vida, né? Sabe? Eu vejo que ali tem energia, né? Porque hoje em dia, você pega o livro, tem quase todas as páginas, tem uma frase no meio, o resto da página branca. O né? design predomina. Design maravilhoso, mas ficou só figura, né? Então vai ser legal quando as pessoas se tornarem analfabetas, porque o caminho tá marcado, né? Tá, porque não leem no papel, né? Não leem no papel mais. E livro é memória, né? Livro é memória. Nós vamos falar sobre esse livro e outras criações do nosso querido Rivanildo em alguns segundinhos. Não saia daí, que eu tenho um recado para vocês, hein? Até daqui a pouquinho. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes.
Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com mais um pouquinho desse bate-papo super gostoso com o nosso querido Rivanildo Feitosa. Gente, vocês sabem que eu tenho trava-língua com nomes, né? Eu sou fã em esquecer nomes, é uma coisa horrorosa, viu, Rivanildo? Mas, Rivanildo, as pessoas escutam a gente falar, eu faço isso, eu faço aquilo outro, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. As pessoas esquecem que tem uma formação por trás disso. Né? Tem uma formação, né? Como é a sua formação? Eu me formei em jornalismo pela UFP, que é a Universidade Federal do Piauí. Sim. Rede pública, estudei sempre na rede pública. Que orgulho, né? É muito bom, Eu também né? tenho esse orgulho. E aí depois eu fiz uma especialização em telejornalismo pela UFP, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E comecei a escrever os livros, né? Enquanto sempre trabalhei com jornalismo social e cultural. E o primeiro romance foi em 2005. Então já são quase 20 anos, né, de escrita. E este é o terceiro, mas eu sempre fui de aprender, de estudar. E em 2019 eu decidi estudar roteiro aqui na IC, que é uma das principais escolas de cinema de São Paulo. E a partir daí eu comecei a trabalhar as obras e os textos, não só para o romance, para o livro, mas para virarem outras coisas. Então eu tenho vários argumentos escritos que podem ser um romance, que pode ser uma peça. Eu não escrevo peças ainda, viu, Ivan? Você falou que já escreveu 50, né? 60, 70, sei lá quantas tem aí. E aí é um processo de estudo, de dedicação, eu não canso de aprender. Então, desde 2019 que eu estou fazendo todos os cursos possíveis, mesmo porque o Piauí não temos formação para cinema, não tem uma universidade de cinema, então a gente tem que aprender num fórum da SP como esse, né, através das masterclasses e de debates, e cursos mesmo, né, digitais, online e presenciais, mas eu sou muito do presencial. Tanto que eu estou aqui, eu vou fazer um curso agora que é um laboratório onde sai um curta lá, um curta filmado, né? Então o diretor dividiu entre preparação de ator e com diretores. E os diretores vão dirigir os atores e lá já sai um filme. Isso é interessante. Que é com José Eduardo Belmonte, através do Inbox Cultural. Proposta linda. E é bom aprender, né? E o cinema ele possibilita isso. Estudar roteiro está sendo algo muito prazeroso. E como eu já venho da literatura, também, claro que é uma outra forma. Tanto que o roteiro não é considerado literatura, é uma outra escrita que exige muita técnica. Mas é um processo que se parece, né? Então tem a ver com criatividade e tem início, meio e fim, como toda obra, né? A dramaturgia de uma forma geral, né, que eu estendo isso também para o roteiro, porque não deixa de ser drama, né? Não deixa. Só não é teatral. Como brasileiro tem que ter muito drama, né? Tem que ser, de uma forma geral, exigem estruturas, né? Eu não sou muito das estruturas tradicionais. Né? Um dos meus espetáculos que mais sucesso já fez foi o Inópio Humanoide, que uma pessoa chegou para mim e disse assim: o texto é um desespero, o texto não tem um final, não tem um respiro. Eu digo, mas a vida tem respiro às vezes? Isso mesmo, não tem, né? Não tem, né? Então as estruturas a gente vai deixando de lado. Eu venho de uma formação humanista, completamente humanista, embora tenha formações na área biológica, na área de biologia, mas eu tenho um curso específico que eu fiz por diletantismo, que é o curso de Belas Artes. E esse curso me tolheu terrivelmente. Eu era um ótimo artista antes de me formar em Belas Artes. Como naif, eu estava muito melhor do que como bacharel.
Você sente que houve um tolimento da sua produção com a formação em jornalismo? Que você tem você tem um corte muito, muito, muito alto? Eu acho que o mais interessante do aprendizado é que você tem que saber a técnica para depois desconstruir. Eu acho que quando a obra tem que seguir muito só a técnica, alguns cursos exigem isso, né? Como na área de saúde, não tem como fugir, né? Mas na literatura, na arte, no roteiro, eu acho que você tem que saber escrever e as regras todas da escrita para não segui-las, porque aí senão as obras vão ficar todas iguais, né? Com o mesmo formato, tipo cinema de Hollywood, com aquele final feliz. Aí o tipo de festival, de filmes, falando de festival, que eu vi o Cristiano ali. O tipo de filme mais da Europa, né? O francês, ele tem um final mais aberto. Então você tem que saber para não seguir. Mas é importante o aprendizado. O cinema como alemão. Técnica, né? Cinema alemão, então, né? Cinema alemão. É muito bom também. É muito bom, mas ninguém merece quando você pega um filme de 3 horas, daquele construtivismo, aquela coisa louca, né? Que você fala assim, gente, o que é isso, né? Você tem que conviver, tem que viver, tem que ter a vivência. E tem várias escolas, né? E várias escolas, você tem que... Né? Mas eu digo porque tanto o direito quanto o jornalismo dá uma abertura muito grande para a escrita. É verdade, porque são cursos onde a gente, desde o início, é praticamente forçado, né? Forçado a ler muito, ler muito. Né? O advogado, o curso de direito, acho que é um dos cursos que mais estimulam a leitura, porque tem tem que ter um conhecimento universal, não só de lei, mas do ser humano, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho desse livro? Vamos. Pequenas Mortes dos Brutos. Você acredita que eu escrevi esse livro antes da pandemia e que toda a angústia de vida e morte está aí dentro? Igual a Inópia. Não tem jeito. Isso aqui eu penso que é um pouquinho de psicografia. Eu acho que tem muito a ver e eu sou um pouco espiritualista, né? Eu sempre lidei com essa questão. Então eu acho que todas as angústias de vida e morte que estão no ar, estão em toda a vida, né? Elas estão nesse livro. E o relato é um monólogo existencial do filho com a mãe, falando sobre o passado deles e a forma como ele teve que sair daquele povoado embrutecido, de fome, de violência, para um mundo mais lúdico, às vezes, através das histórias dela, mas um mundo de mais oportunidades, né? Então, mas ele está sempre conectado com a mãe através do afeto. E aí ele se desprende disso, ele vira um escritor de sucesso, ele trabalha com comunicação também, né? Sim, claro. E aí ele está diante dessa necessidade da vida, do trabalho, de se reinventar e dessa falsidade, dessa alegria ditada da rede social, né? Onde o ser, né, o existir, parece ser o que é visto, né? O que é mostrado. Sim. Então ele traz todas essas reflexões, tanto que uma das perguntas no texto ele pergunta, né? Ser é ser visto, mãe? E ele fala muito sobre redes sociais e eu sempre tive essa necessidade de escrever algo que tivesse a ver com uma situação de Teresina que é muito triste, que é o grande número de suicídios. E eu queria trazer reflexões de como a arte, né? A arte não só do meu livro, da escrita, e em geral, ela pode transformar a dor, a angústia, e pode transformar mesmo as vidas das pessoas. A pergunta agora, espero que as pessoas entendam também, que é uma pergunta puramente profissional, digamos assim, não poderia deixar de perguntar. Tem muito de uma persona sua nesse livro, de uma auto-reflexão e talvez de uma expressão até de ego também? Eu acho que tem sim muito de mim no livro e tem muito do meu passado e da minha relação com a minha mãe. Eu acho que a gente escreve sobre o que a gente sente. Só pode, né? O que a gente sentiu, o que a gente ouviu, porque a gente tem essa liberdade, né, de autoficcional, mas é uma obra de autoficção, eu diria, e assumo para você. Porque se não sentir, não é autêntico. Então, né? Tem toda a minha dor, tem toda a minha angústia, toda a minha infelicidade, ela está aí dentro do livro, até porque eu queria
dar uma sacudida nas pessoas, para que o livro transforme também quem leia, né? E eu acho que é necessário que a gente tenha obras que falem, sim, sobre sofrimento, sobre desconstrução dessa utopia necessária que tanto as redes sociais pregam, né? De, você tem que mostrar tudo, Tá você tem complicado. que estar no melhor restaurante, comer do que é bom, você tem que fazer e comprar tudo isso. Essa felicidade de adição e de consumo que as redes estimulam e que a gente, como profissionais, é forçado e obrigado também a consumi-las e até indicá-las, né, às vezes, mas que era necessário, esse livro era necessário para a minha cura mesmo, para o meu processo de terapia. Eu já vi muita gente muito cara de pau que está em restaurantes caríssimos e sentar sem nem passar por um recepcionista, nada, né? E só para tirar foto, né? E dizer que esteve ali com o cardápio dando o nome do restaurante e tudo. E as pessoas que estão em casa creem nisso, né? É verdade. Acreditam nisso. É comum entre as influencers e blogueirinhas, né, como a gente fala, ir para uma loja de luxo, elas são o terror das vendedoras e tiram todas as fotos lá. Sim. E era só para mostrar uma coisa que não tem, né? E nunca vai ter, né? Dentro daquela realidade dela, nunca vai ter. Nunca vai ter. E eu acho que é importante essa reflexão do livro e sobre o nosso consumo da rede social responsável para os jovens, porque eu imagino que se para a gente que vem da área de comunicação, que tem essa formação toda, né, sobre consumo, é difícil essa comparação, imagina para o jovem que vê o mesmo colega com o melhor tênis, com o melhor celular, e ela não tem esse acesso. Então isso gera, eu acredito, que uma insatisfação enorme nessas pessoas. Por isso que é importante essa reflexão. Falam muito sobre o bullying, né, nas escolas, bullying digital nas escolas, mas existem bullying hoje com pessoas de 30, 40 anos e está mais sério, porque muita gente não consegue segurar o tchan e acaba fazendo porcaria com a própria vida. É verdade. Porque alguém resolveu perseguir, aí acha uma legião de idiotas como essa pessoa que está perseguindo e pega uma pessoa frágil até que a pessoa cometa um suicídio, aí ninguém tem nada a ver com isso, é assim que funciona. Por isso que é importante essa regulação, né, das redes sociais, para ter esse limite, né, do que é permitido. Porque muitas pessoas se escondem atrás de um perfil para atacar outras, né, para dizer coisas horríveis, para perseguir, para stalkear, que o stalker já é crime no Brasil, mas até pouco tempo não era. Então, e se for investigar, tudo tem um local de onde partiu, né? Então, não pense que que você está escondido, está destruindo, que está protegido. Não. Se for investigado, se virar uma queixa criminal, tem onde chegar até a origem. Não adianta você se esconder nas frestas como se fosse um escorpião, não adianta. Uma serpente. Acha você. Acha você. Então, cuidado com o que ataca, né? Como é que a gente acha você, seu livro? O meu livro ele está no site da Amazon, né? E também ele pode ser adquirido através do site da Patuá, da editora Patuá. Que maravilha. E pode ser adquirido por mim, eu sempre estou por aqui, então me segue lá no Instagram, né, Ivan? Segue no Instagram que você acha o nosso querido e a gente toma um café e autografo. Com certeza, e vai ser maravilhoso. Então é sobre isso, gente. Primeiro, agradecer a presença de vocês, né? Mais uma vez aqui com o Ivan Martins, no meu programa aqui na Astral TV. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado demais, Ivanildo. Muito obrigado. Meu convite. Prazer ter você aqui. E fica aquela história, né, gente? Sobre o que nós falamos hoje. Você não precisa aceitar, mas você precisa respeitar, né? Empatia é a gente simplesmente aceitar que o outro é um ser como nós, vivendo a sua história. Se fosse para viver a sua, seria você, né? Então, beijo no seu coração, que a luz esteja com você, com todos nós, e até a semana que vem.